Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar estudando um pouco mais sobre as coisas que ocorreram ali no deserto, né? Em específico, o episódio do Maná e da serpente de bronze, tá? É episódio bem conhecido da Bíblia. Eu vou estar dando uma pausa na mensagem de Apocalipse, né, que eu deixei anteriormente. Vou fazer a continuação dela, só que eu vou soltar ela após, né, eu enviar esta primeiro. Vou fazer um estudo aqui com vocês falando sobre a revelação de Yeshua, de Jesus, aparecendo ali no deserto, né, para o povo. E a gente vai ver o quão magnífico é o amor de Deus, tá pessoal? Então a gente vai ler alguns textos aqui, né? Passando por Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Romanos 5, João, Salmos e Isaías, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui por Gênesis 3. Aqui em Gênesis 3 a gente vai ter o contexto da queda do homem, né? De quando o homem peca. E aqui a gente vai entrar na parte da divisão de linhagens entre a serpente, né? Linhagem da serpente e a linhagem da mulher. A linhagem da serpente seria a linhagem aí do diabo, beleza? Então vamos pegar aqui o verso 9 para pegar o contexto. Vai dizer assim: o Senhor estava passando pelo jardim à tarde, né? E o Senhor pergunta onde é que o homem estava, né? Falou assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso daqui já é uma profecia apocalíptica em Gênesis 3. Está falando da aniquilação e destruição do mal, né, de Satanás. E claramente nós percebemos que Deus está falando desse descendente que iria destruir a Satanás. Satanás não sabia quem era esse descendente, mas ele entendeu a mensagem que Deus quis passar, tá? De modo que ele se enfureceu por não saber, por não ser onisciente, né? Mas ele sabia sim do que Deus estava falando, ok? Então Deus ele promete esse descendente para acabar com o mal vigente. No caso, esse descendente seria o próprio Messias. Só que Satanás ele ficou tão furioso por não saber que acabou induzindo Caim a matar Abel, porque Abel possuía exatamente as características semelhantes às do Messias, de Jesus. Então por isso Caim foi utilizado para matar Abel, porque o diabo, né, pensava que era Abel o Messias, mas não era, tá?
Então esse descendente é prometido a partir da linhagem da mulher. E agora a gente vai ver que esse mesmo descendente, muito mais à frente, ele vai estar figurado sob o aspecto de um cordeiro. Então a gente vai agora para Êxodo 12, e lê dos versos 3 ao 14. Beleza? Vai falar sobre a instituição da Páscoa. Beleza? Vai dizer assim, ó. Isso aqui era antes do povo israelita migrar do cativeiro egípcio para o deserto, beleza? Rumo à terra prometida. Vai dizer assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os seus primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Beleza? Então a gente está vendo aqui a instituição da Páscoa, que deveria ser celebrada, né, com o sacrifício daquele cordeiro, né, cujo sangue ia servir de sinal nos domicílios dos israelitas. Assim que Deus passasse pelo Egito, ele visse o sinal marcado com o sangue de cordeiro, ele não iria tocar naquela alma, tá? Então isso é uma tipologia, tá? Que nos leva tanto para Páscoa mesmo, como pro dia da expiação. Vou explicar melhor. Esse cordeiro, ele está sendo morto ao 14º dia do mês de Abib, né? Ali seria para nós aqui o mês de abril, março, por aí. Esse cordeiro, ele foi morto ao crepúsculo da tarde, né? Fora que também somente o que deveria sobejar dele eram seus ossos. Então isso aí é um aspecto da Torá, né? A primeira festa judaica, a primeira das 7. Nós olhando com o véu de Moisés, a gente só vê basicamente isso, esse cordeiro, né,
sendo utilizado como sacrifício. Mas quando a gente tira esse véu de Moisés, a gente vê um homem sendo morto, imaculado, né? O texto diz aqui que o cordeiro deveria ser sem defeito, né? No 14º dia, da mesma forma, a gente vê um homem sendo morto, né? Ao crepúsculo da tarde, ao finalzinho da tarde, e o sangue dele iria remir todos os pecados da nação de Israel, tá? O significado de Páscoa é passagem, né? Então a gente pode deduzir que está ocorrendo uma transição, uma passagem da escravidão, né, para a liberdade. Então, trazendo para o contexto futuro, para o contexto, né, da nova aliança, estaríamos sendo libertos dos nossos pecados e estaríamos agora regenerados pela ação redentora, pela obra redentora de Jesus, ok? A alegação que isso aqui tem com o dia da expiação, que é a sexta festa judaica, é que ele passaria pela terra do Egito, né? E iria somente preservar as vidas daqueles que guardaram o sinal, puseram o sinal com o sangue do cordeiro nas suas residências. O que seria um sangue do cordeiro, trazendo agora para os nossos dias? Seria o selo do Espírito Santo. Justamente pensando nisso, Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 30, que não devemos entristecer o Espírito Santo, com o qual nós fomos selados para o dia da redenção, né? Então aqui, nesse contexto, ele está falando tanto de Páscoa, a primeira festa judaica, como da sexta festa judaica, o dia da expiação, né? O Yom Kippur. Então aqui está acontecendo o juízo, né? O juízo seria, na verdade, aqui ele está falando do retorno de Cristo, né? E havendo o retorno de Cristo, vai ter o tribunal de Cristo, e isso para retirar o poder do anticristo e do falso profeta, né, da besta. E depois do tribunal de Cristo haveria o milênio, e depois do milênio o trono branco, e aí a gente entraria para a eternidade. Depois a gente pode falar mais sobre isso, tá? Mas então, por enquanto é isso. Fora que os filhos de Israel à meia-noite estariam sendo libertos do Egito, tá? Então, esse mesmo horário da meia-noite ali vai aparecer na parábola das 10 virgens, né, em Mateus 25, onde fala que se ouve o grito da meia-noite, né? E isso é interessante porque, se a gente for levar pro hebraico, a gente vai ver a palavra teruah para grito. E teruah significa o quê? Toque de trombeta, né? Então isso nos remeteria aos tempos finais aí. Fora que o povo já estaria sendo liberto aqui à meia-noite. Isso seria uma característica do ano dos jubileus, né? O ano da liberdade, o ano aceitável do Senhor. E agora a gente, mudando de assunto,
a gente pode ver aqui em Êxodo 12 que esse mesmo descendente prometido aqui, que iria acabar com o mal, está prefigurado em Êxodo 12, tá? Aqui ele vai aparecer como cordeiro, o cordeiro que remiu todo o pecado da nação de Israel e os fez ser aceitos por Deus através desse sacrifício. Com isso é que eles puderam ser libertos do jugo de escravidão. Se não tivessem feito isso, continuariam aí nesse jugo de escravidão, tá? Então a gente concluiu isso, essa parte, né? Que está falando aqui de Cristo. Agora a gente vai para Números, capítulo 21, verso 4 ao 9. Aqui a gente já vai ter o povo no deserto. Ali em Êxodo, o povo já estava sendo liberto e aqui ele já está no deserto definitivamente. Beleza? É do verso 4 ao 9. Vamos lá. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, né? Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Sinônimo para vil, a palavra vil, o que é? Desprezível, sem valor, né? Fora que a palavra hebraica para isso aqui é queloquero, né? Para vil, desprezível. Guarda essa palavra aí que a gente vai ver a profundidade disso daqui a pouco. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Agora a gente vai ver o quão profundo é o que está sendo revelado aqui em Números 4, né? Números 21, aqui entre os versos 4 ao 9. Mais precisamente. Olha só que interessante. A gente vai começar por parte. Este pão que alimentou o povo no deserto durante o período de peregrinação de 40 anos, foi o maná. Aqui esse povo aparece murmurando contra Deus e Moisés, dizendo que a alma deles ela se fartava, né? Já estava cheia desse pão vil, de comer esse pão vil, pão desprezível. O maná era o pão que caiu do céu, ok? E olha só o que a gente vai ver aqui em João 6, do 47 ao 51.
vai dizer assim, ó, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aqui muitos associaram essa fala dele à questão de antropofagia e tal. Tentaram, de algum modo, deturpar o que Jesus também estava falando, tá? Então a gente vê aqui em João 6, do 47 ao 51, que ele é o verdadeiro pão vivo que estava descendo do céu. Aquele pão no deserto, olha só, ele foi desprezado por aquele povo. O povo sentia fastio, de saco cheio de comer aquele pão. E olha só o que a gente vai ver se a gente retroceder no Evangelho de João, aqui no capítulo 1, no verso de número 11. Aqui está falando sobre o verbo, né? Sobre a palavra que é ele, o próprio Cristo. Aqui no verso 11 vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ou seja, o próprio povo ao qual era pertinente lhe tratou com total resígnio, com total desprezo, né? Olhava para ele como um opróbrio. Opróbrio é aquilo que não serve para nada, né? Último grau de abjeção, desprezível, não serve para nada. Então Jesus estava aparecendo ali no deserto, em Números 21, tá? Naquele episódio em que o povo murmurou, era ele aparecendo. Aquele pão vil que o povo considerava vil. Vamos agora, a gente vai voltar lá para Números 21. Terminar de ler o resto aqui. Como consequência a essa murmuração do povo contra esse pão, né, Deus ele ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, né, de modo que todo aquele que observasse ela era salvo. Interessante perceber que essa serpente ela se distinguia de todas as outras serpentes que foram enviadas sobre o povo. Serpentes abrasadoras aqui que ele fala são serpentes cujo veneno, quando inoculado no tecido da pele humana, ele causa ardor. Por isso serpente abrasadora, né? Então era um tormento grandioso para aquele povo. Mas o que a gente está enfatizando aqui é o poder de cura dessa serpente. Havia algo diferente na serpente, né? Porque assim, é comum nós atribuirmos esse caráter de peçonha a um animal como a serpente, né? Nós atribuímos como eu posso dizer, um caráter de astúcia, né? De sagacidade a esse animal. Mas olha só, também a gente
a gente pensa que muitas vezes o veneno de uma serpente ela causa nocividade ao organismo humano. Mas essa serpente aqui, essa serpente de bronze, o veneno, vamos dizer assim, entre aspas, dela era a cura. Ou seja, era como se houvesse algo dentro dessa serpente que a possibilitasse transformar algo terrível e atormentador, que é o veneno nocivo, em algo abençoador, em algo de propriedade medicinal que cura, né? Da mesma forma, quando a gente olha para Cristo. Paulo fala que ele se fez pecado por nós, né? Ele se fez pecado por nós. Também ele se tornou maldição. E quando a gente pega essa ideia de maldição, a gente atribui logo a uma serpente por causa daquela punição que Deus deu à serpente, ao próprio animal, em Gênesis 3. É que sobre o ventre dela ela rastejaria e pó comeria todos os dias da vida dela. Mas essa serpente aqui, ela estava curando, ela não estava causando nenhuma enfermidade com o seu veneno, diferentemente das outras, né, que estavam atormentando o povo. Então é como se essa serpente de bronze ela estivesse carregando pecados, justamente. Daí é que a gente vê Cristo como uma maldição mesmo. E também isso se assemelha à serpente, a figura da serpente que cura, dessa serpente que está curando. É como se ela estivesse carregando transgressões e tivesse de alguma maneira, de uma maneira sobrenatural, convertendo isso para um milagre. Isso é tão sobrenatural que só de olhar, né, mediante a fé daquele que olhava para a serpente de bronze, ele era curado. Então é mais do que uma cura, mais do que uma cura carnal, é uma cura espiritual, tá? Isso vai ser confirmado, vai ser ratificado lá em João 3,14. Olha o que ele fala. E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, Cristo é também aquela mesma serpente que apareceu ali em Números 21, tá? Aquela serpente que estava curando. E ainda continuando no mesmo contexto, deixa eu voltar aqui.
a gente vai ver a ocorrência dessa palavra para desprezível, quelo, né? Essa mesma palavra, ela vai ocorrer em Isaías 53. Então vamos lá para Isaías 53, que agora a gente vai começar a explicar e compreender um pouco mais do amor de Deus. Aqui é o famoso cântico do servo sofredor, né? Isaías ele está relatando, é como se de maneira sobrenatural ele tivesse sido transportado para o tempo de Cristo, né? E tivesse relatando tudo o que tivesse acontecendo, tá? Então vamos ler aqui o capítulo inteiro, e aí depois a gente vai discorrer, tá? Sobre isso aqui que a gente tá lendo. Vai dizer assim, ó: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado do braço do Senhor. Vamos enfatizar essa parte aqui, beleza? Bora guardar essa parte, depois a gente volta para explicar. Bora ler o texto. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, né? A mesma palavra, só que com variação, é utilizada aqui, tá? Nesse texto. Bazar tanto é utilizado para aquele texto lá de Números 21, né? Para vil, inútil, desprezível, tá? Como também é quelo, ok? Então vamos lá. Era desprezado o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A mesma coisa que estava acontecendo com aquele povo que olhava para a serpente de bronze, que era sarado. É isso aqui que está acontecendo também. Então, isso aqui se confirma João 3,14. Cristo é aquela serpente de bronze no deserto. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com ricos esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, Páscoa. Olha aqui a Páscoa aparecendo como oferta pelo pecado, né? Virá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui é primícias,
festa das primícias. Os dias de vida do Messias estão sendo prolongados, né? De modo que se tornem contável os dias da sua vida depois da ressurreição. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, no seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha a Páscoa aqui mais uma vez. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele despojo. Por conta derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Beleza? Vamos interpretar agora de maneira minuciosa. Aqui ele está falando do braço do Senhor. Todo o texto está falando do braço do Senhor. Quem tomou sobre essas enfermidades e dores e levou sobre si? Quem era reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido? Quem foi traspassado? Né? Quem nos trouxe a paz com o castigo que lhe foi posto? Quem sarou as nossas almas pelas suas pisaduras? Foi o braço do Senhor. Esse braço do Senhor também está sendo chamado de renovo. Vamos entender que maravilha de revelação o Senhor está dando aqui pra gente, beleza? A gente vai começar aqui falando sobre o braço do Senhor. Então a gente vai agora para o Salmo 44, de 1 a 4. Depois a gente vai para Deuteronômio 26, do 6 a 8, beleza? Do 1 ao 4, né? Vamos lá. Ao mestre... Lê isso aqui não, lê aqui de baixo. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles, né? É até o 4, né? Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Agora a gente vai pro 77. Do 77 do 14 ao 20. Olha só. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Então ele está dizendo aqui que o braço do Senhor, ele remiu o povo. Mas a gente vai ver que quem na verdade estava remendo o povo
certo que era o próprio Deus vivo, mas que também o Deus impôs aquele sacrifício justamente para remir o povo, aquele sacrifício de Páscoa. Ou seja, o Cordeiro é que na verdade remiu o povo. Deus estava usando o Cordeiro para remir o povo, né? Como um sinal. Então a gente vê a conexão entre esse Cordeiro e o braço do Senhor. Vamos ler agora Deuteronômio 26, do 6 ao 8. Será dito assim: mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, que o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Agora a gente vai para Isaías 51, do 9 ao 11. Depois a gente vai para Isaías 52. Ok? Então vamos lá. Do 9 ao 11. Isso. Vai dizer assim, ó. Olha só que coisa. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Então olha só, aqui Isaías está falando com o próprio braço do Senhor, mas como uma pessoa. Ele fala: desperta como nos dias antigos, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Isso daqui é profético. Esse monstro marinho ele seria o Leviatã. Leviatã estaria prefigurando o anticristo, né? O monstro de Isaías 27 que habitava entre as grandes águas. As águas são as nações. E olha só, não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Ele está falando de contextos, né? Ele está fazendo intercalação de contextos. Primeiro ele está falando ali de Êxodo 15, e depois ele está falando de um contexto apocalíptico. Êxodo 15, ele está falando que esse mesmo braço do Senhor, ele abriu caminho para o povo passar. Esse mesmo braço do Senhor vai estar em vínculo direto com o anjo do Senhor, na lei do Velho Testamento, que é Cristo pré-encarnado. Ou seja, o próprio anjo, o próprio Deus, ele fez, o próprio Cristo, ele abriu o caminho ali nas águas. O poder estava emanando de Cristo, tá? Agora no contexto apocalíptico,
É como se ele estivesse abrindo espaço entre as nações, entre as muitas águas, para que nós pudéssemos chegar até a Nova Jerusalém, né, que estava descendo ali dos céus. Isso está falando do milênio, né, quando ocorrer o ano dos jubileus. E esses remidos está falando que são aqueles que foram redimidos, tiveram seus pecados perdoados e expiados por esse braço do Senhor. É isso que ele está falando aqui. O braço do Senhor remiu a Israel. Mas quando a gente olha para Êxodo 12, a gente vê que Deus remiu a Israel, mas através do sacrifício de um cordeiro. Então esse braço do Senhor e esse cordeiro, eles estão vinculados. Agora a gente vai para Isaías 52, do 7 ao 10, depois do 13 ao 15. Vai dizer assim, ó: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruína Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aqui ele está falando da primeira vinda de Cristo. Mas espera aí, está dizendo que ele desnudou o seu santo braço, né, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Mas espera aí, eles não deveriam ver o braço do Senhor? Por que está falando que verão a salvação do nosso Deus? Meus amigos, braço é um membro superior do nosso corpo que é o mais utilizado para se fazer aquilo que nós desejamos fazer, executar aquilo, pôr em prática. E esse braço, ele traria consigo, ele seria a própria salvação. Qual a palavra hebraica para salvação? Yeshua. E quem nós chamamos de Yeshua? Jesus. Ok? Agora do 13 ao 15. Eis que o meu servo, o mesmo servo de Isaías 53, procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então esse mesmo braço do Senhor é o mesmo braço do Senhor que está aparecendo aqui em Isaías 53. Esse mesmo braço do Senhor seria também como um renovo. Esse renovo aqui está falando de Isaías 11.
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui é conhecimento cétuplo, ou seja, plenitude da divindade. Então Cristo, ele está prefigurado nesse braço do Senhor e nesse renovo. Essa seria a parte que eu gostaria de enfatizar aqui de Isaías 11. Podem ler depois se quiserem. Voltando aqui, a gente vai ver que esse braço do Senhor, ele está tomando sobre si as nossas enfermidades, né? Então isso aqui é muito espiritual. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías está dizendo que a gente olhava, toda a nação de Israel olhava para aquele homem, dizia que ele sofria o castigo meritório segundo as suas atitudes. Ou seja, ele era ferido de Deus e oprimido por seus próprios pecados, né? Mas olha que inversão, né? De contexto. Aqui no verso 4 fala do lado do povo que julgava o Messias dessa forma, mas no verso 5 a gente vê um povo, as duas casas, reconhecendo. O povo queria reconhecer Jesus como sendo o Messias, olha só, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Exatamente o que estava acontecendo também lá em Números 21. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então Cristo está sendo apresentado aqui também como o Cordeiro Pascal, porque sobre ele foi posta toda a iniquidade do povo de Israel. Toda a ira do Senhor se pôs sobre ele. Fora que todos aqueles das duas casas do reino de Israel, né, estavam desgarrados como ovelhas, sem pastor nenhum, né? Então olha só que coisa interessante a gente comentar esse verso 10. Olha, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Poxa, Deus está se agradando de ferir o seu próprio filho? Ele se agrada disso? Ver o seu filho sofrer? Não. Mas antes ele se retirou desse momento, daquele clímax do sofrimento de Jesus, porque ele viu as obras da serpente marcadas no corpo de seu filho. Então Deus, ele é pura santidade. Ele não compactua com o pecado. É nessa hora que ele se retira. Essa hora é a mais difícil para o filho, porque é nessa hora que Deus desampara, abandona ele. Mas o filho sabia o que tinha que fazer.
essa linguagem aqui, agrada ao moelo, está dizendo exatamente isso, que Deus ele viu as obras da serpente, as obras de Satanás marcadas ali no corpo do seu filho. Ele viu que o mal estava sendo só selado pelo sacrifício de Cristo. Por isso ele se agradou. Tá? Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Como eu disse, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Prolongará os dias, prolongar de vida aqui é primícias, porque não dá para contar mais o tempo de vida. Só se dá para contar o tempo de vida enquanto a pessoa está viva, mas depois que tem um corpo transformado, transformado em glória, revestido de glória, não se dá mais para contar os seus dias. Eles foram prolongados esses dias, tá? E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A Páscoa aqui se cumprindo. E olha, esse mesmo servo é o que está aparecendo ali em Isaías 52. Deus desnuda o braço dele diante das nações. Olha que espiritual. Ele fez notória a salvação dele aos povos. Agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai ler 2 textos. Um que eu me esqueci aqui de botar. Vai dizer assim, ó: o servo do Senhor é luz das nações. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Isso aqui é o Messias falando. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado? Aqui a gente vai refutar argumentos judaizantes que argumentam ser esse servo, né? De Isaías 53, a própria nação israelita. Mas não é. Diversas vezes o Messias também é chamado de Israel. Isso é uma questão de interpretação. Olha aqui. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer a Jacó e para reunir Israel. Como é que Israel pode trazer Israel de volta? É uma incoerência muito grande. Porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele: pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Palavra para a salvação, Yeshua. E olha só, vamos terminar aqui com 8. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação.
guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo. Ora, se esse mediador que está sendo posto como aliança do povo é Israel, é chamado de Israel, como é que Israel vai ser posto como aliança para Israel? Que incoerência, não? Ele está falando aqui da missão, né, do Messias, de trazer a cura para Israel, de remir os pecados das duas casas de Israel, de restaurar as 12 tribos, né? É essa a missão, esse é o amor do Pai, tá? Esse é o amor do Pai que se glorificou, que se tornou manifesto em Jesus Cristo. E aqui a gente vai ler por último Romanos 5, do 8 ao 10. Vamos ler aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Opa! Quem justificaria a muitos pelo seu sangue? Né? O próprio servo do Senhor de Isaías 53. E eu quero aproveitar para deixar uma coisa entre parênteses aqui, que lá em Isaías 53 diz que ele levará sobre si o pecado de muitos e não de todos. Por quê? Porque ele estaria remindo os pecados daqueles que se arrependeram deles, daqueles que creram nele. Por isso, esses que creram é que seriam redimidos de seus pecados, seriam perdoados de seus pecados, das suas dívidas, tá? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a ira do Senhor se pôs toda sobre o seu filho, o seu servo, né? Porque ele estava carregando sobre si os pecados de todo, né? De toda a humanidade. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então aqui a gente vê a missão, o cumprimento final da missão do Filho, dessa mensagem de cura, né, que ele veio trazer através do seu sofrimento. Então a gente entende o amor do Senhor, o como ele estava trabalhando na humanidade. Essa mensagem de amor que envolve restauração das 12 tribos do reino de Israel, bem como a redenção de Israel, né, dos pecados da nação pecaminosa. Então Cristo ele está prefigurado como o braço do Senhor, como a serpente e como o maná também, né? Paulo fala em 2 Coríntios que aquele que não cometeu pecado algum se fez pecado por nós, se fez mal. Em Gálatas ele fala que ele se fez maldição por nós, não é? Então Cristo ele
sendo uma serpente, ele nos deu esse veneno de cura. Ele nos curou. Ele nos deu o antígeno contra o pecado que estava prefigurado com aquelas serpentes abrasadoras. Tá? Aquilo que nos atormentava não atormenta mais, porque nós olhamos para a serpente e cremos no sacrifício. Beleza? Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Até a próxima, até o próximo vídeo Apocalipse. Falou!